Então a gente usa a regra da cadeia para adaptar as nossas derivadas, para que a gente consiga derivar. Então, vamos começar com um exemplinho bem fácil, bem fácil. Vamos supor que a gente tem, vamos supor que a gente tenha a funçãozinha que eu quero derivar, a funçãozinha é x mais 1 ao quadrado. Bem, eu sei qual é a derivada de x ao quadrado, né? Eu posso utilizar a regra da potência, que a gente conversou, né? Aham. Se a nossa N função é menos 1. x, exato, x na n, então, opa, desculpa, se a função é x na n, então a derivada é n x na n menos 1. Muito bem. Por isso que eu falei que eu saberia derivar se fosse x ao quadrado. Uhum. Mas eu não sei qual é a derivada de x mais 1 ao quadrado. Não tem na tabela. Então, a forma que eu proponho de fazer aqui é utilizando a regra da cadeia, que assim, de modo geral, né, grosso modo, é você deixar a sua função parecida com o que está na tabela. Né? Então, a gente olha para essa função e pensa, pô, se fosse x ao quadrado, eu saberia fazer. Então, a gente vai transformar isso em x ao quadrado, de certa forma. Como é que eu faço isso? Fazendo uma mudança de variável, que é algo muito comum, né? Lembra que eu falei para você lá nas primeiras aulas, vai ter bastante mudança de variável quando a gente começar a ver derivada. Vamos começar a fazer isso. Primeira mudança de derivada tá aqui, ó, u igual a x mais 1. Mas toda vez que eu faço uma mudança de variável, eu tenho que fazer a derivada desse bichinho, essa coisinha que eu acabei de derivar. Du dx, ou seja, derivando essa coisa aqui, a derivada é 1. Muito bem. Agora, vamos então continuar nessa conta. Nossa função não é mais uma f de x, agora ela é uma f de u, né? Porque agora eu estou trocando o x mais 1 por u, certo? Não era x mais 1 ao quadrado? Então agora será u ao quadrado. Tudo bem até aí? Tudo bem. É a mesma função, porque, pô, o u é x mais 1, né? Então, x mais 1 ao quadrado. Então agora eu tenho que derivar essa função. E como a gente já conversou, a gente sabe derivar u ao quadrado. Então a minha df du, a minha derivada em u, é 2u. Não é mesmo? Belezinha? Beleza. Beleza, Creuza. Então, temos aqui duas derivadas que, a princípio, não nos interessa nem um pouco, né? Porque quando a gente olha para essa função e nos pedem a derivada, a gente está querendo o df dx. Eu posso ter falado um pouco rápido sobre isso, mas é que existem várias formas de você descrever, você indicar que você está fazendo uma derivada. Esse apóstrofe é uma delas, esses Ds também são, tá bom? São formas de você indicar a derivada, Tá. beleza? Então, tem várias formas de indicar a multiplicação, por exemplo, né? Isso aqui é uma multiplicação, o pontinho também é uma multiplicação, né? O asterisco. Também tem muitas formas de você indicar a derivada. Então, tem esses Ds, tem os linhas, né? Tem outras várias formas ainda, mas que a gente não vai utilizar por enquanto. Beleza. Tá. Agora, vamos utilizar a ideia de regra da cadeia, de chain rule, de encadeamento, né? Que é o seguinte: se eu estou interessado em df dx, se eu quero a derivada daquela função f, só que eu quero a derivada dessa função em x, então, se eu tiver df du e multiplicar isso por du dx, perceba que, de certa forma, eu obtenho df dx, porque eu poderia, por exemplo, cortar os du's, daí não ia sobrar justamente df dx? Uhum. Pois é, que é o que eu quero. Então, se eu multiplico df du por du dx, eu resolvo o meu problema, cara. E quem é o df du? É 2u. E quem é o du dx? É 1. Pronto, tá feita a derivada. Só que como a gente quer a derivada em x, tem que trocar esse u aqui por x. E se você lembrar, agora há pouco eu falei para você que u é igual a x mais 1. Eu defini isso, certo? Então, eu vou simplesmente trocar o u por x mais 1.
vezes 1 não muda nada, então pronto, essa aqui é a derivada. 2 que multiplica x mais 1 é a derivada dessa funçãozinha aqui, beleza? Tá. Tá, então vamos recapitular. Tem uma função que não está na tabela, é interessante utilizar a regra da cadeia. A ideia da regra da cadeia é deixar ela parecida com algo que eu sei derivar. Eu sei derivar x ao quadrado. Eu coloco isso em mente. Então eu faço a primeira substituição para que ela fique mais palatável, né, mais bonita, parecida com a tabela. Então eu chamo u de x mais 1 e derivo isso. Sempre tem que derivar aquilo que eu chamo. Derivado de x mais 1 é 1. Lembro da aula passada. Porque, né, derivado de x é 1, derivado de 1 é 0. Então agora a minha função não é mais uma f de x, é uma f de u. U ao quadrado eu sei derivar. Derivada é 2u. Mas, pela regra da cadeia, eu sei que se eu multiplicar essas derivadas, eu obtenho a derivada que eu quero, do f de x. Multiplico elas e troco u por x, porque eu estou interessado em x, não em u. Pronto, derivado. Belezinha? Beleza. Alguma dúvida sim? Pareceu alguma coisa estranha? Não, pelo menos te assistindo fazer, não. Esse é o problema. Eu vou falar uma coisa, quando eu era pequeno, cara, eu jogava um joguinho de videogame de futebol. Daí eu vi os caras lá dando uns passes, né? Muito fácil, né? O cara dava um passe assim de 60 metros no videogame e a coisa chegava exatamente no pé do cara. Daí eu tentei fazer isso uma vez numa partida, obviamente não consegui, né? Eu pensei, pô, é muito fácil quando a gente vê, né? Cara, eu só aprendo fazendo muita repetição e eu mesmo fazendo depois. Eu tenho, ultimamente, principalmente, eu tô com muita dificuldade de Aprender aprender assim, vendo. estudando, Não, então, mas é normal. Quando a gente fica velho, né? Fica difícil mesmo. Quando eu comparo o minha velocidade de aprendizagem com a do meu sobrinho tem 6 anos, né? Fala ali, ele entende na hora. Ele não é uma criança assim excepcional, ele é inteligente, mas não é um superdotado. E o moleque aprende na hora. Agora a gente tem que ir lá, né? Olhar, pra aprender alguma coisa. Que, sei lá, 10 anos, 20 anos atrás era rápido, né? Complicado. Talvez 10 anos, 20 anos atrás era mais simples um pouco também, né? Apesar que para uma Também. criança não, né? Pois é. Eu vou te falar que eu reparei isso no doutorado, assim, essa curva de aprendizagem, né? O que que acontece? Aqui a gente pode dizer que é o eixo da energia e do tempo. E aqui. Não, aqui é o eixo do conhecimento, melhor dizendo. Aqui é o eixo da energia e do tempo. Quando a gente está no começo da vida ou no começo da faculdade, que seja, né? As coisas, tu consegue aprender rapidamente, né? Olha só, passa pouco tempo e tu aprende, né? Só que daí tu vai chegando no mestrado, a coisa vai inclinando. E daí tu chega no doutorado e tu gasta uma energia, um tempo desgraçado para aprender quase nada, entendeu? O tempo passando, a energia passando e o conhecimento praticamente o mesmo. Uhum, é Olha só. verdade. O doutorado, cara, tu demora para chegar em algum conhecimento. Enquanto, sei lá, do mestrado para graduação, né? Tu vai aprendendo, né, cara? Tu vai aprendendo. Claro que do mestrado já pro doutorado já passa-se mais tempo, né? É um Por tempo isso que vai maior ficando aqui, né? chato também, né? Vai ficando chato, vai ficando difícil, tu vai precisando criar as coisas, né? Porque uma coisa é tu ver alguém que já fez, né? Tipo, tu aprende derivada, beleza. É difícil, mas alguém já fez a derivada ali. Tem livros, tem várias explicações de vários métodos, mas quando tu vai fazer um mestrado, um doutorado, principalmente o doutorado, tem que criar do nada, né, o conhecimento. Criar do nada é muito complicado, né? Sim. Pois é. E outro ponto, né? Acho que hoje em dia a gente tem muita pressa para aprender, né? Ah, Eu sim. percebo isso, por exemplo, eu leio uma quantidade X de livros por mês. E eu tinha um desespero para ler o máximo possível. E hoje em dia eu já falo, cara, eu vou ler menos, mas eu vou terminar fazendo um resumo bem feito, que a hora que eu bater o olho eu consigo lembrar todos os conteúdos, tudo. Bem melhor. Então, vai mudando, né? É, a gente não consegue aguentar o tranco também, né? Tem isso. Porque quando a gente é pequeno, a gente tem, sei lá, um corpo mais adaptável também, né? Tipo, daí se a gente se estressa lendo um monte, mas pelo menos a gente aprende. Agora, depois de velho, se a gente se estressa lendo um monte, a gente não consegue pegar o que tava ali na leitura, né? Aham. E ainda tem que pagar conta, Tem que pagar boleto conta. chegando. Pois é, não tem tempo pra nada, tem tudo É. isso. É complicado ficar velho, né, cara? Que desgraça. Por isso que eu comprei um suplemento ali que diz que rejuvenesce o cérebro 10 anos. Qual que é? É magnésio treonato o nome. O magnésio normal já é bom pro cérebro, mas o treonato ele funciona bem nessa parte neurológica aí. É o da certificação do Ítalo Marcílios, vem recomendando isso. Minha mãe falou que esse cara aí recomendou, mas eu acho que eu vi em outro lugar. Eu tô olhando um pouco isso, cara. Eu percebi, por exemplo, como muito doce.
Eu tô fazendo um jejum de doce para observar como que vai ser a minha reação, assim, de memória e tal. Porque eu sempre tive uma memória muito boa e ultimamente eu venho percebendo, assim, por exemplo, estudar uma determinada coisa ontem. Se eu não for revisar o conteúdo e olhar hoje eu não lembro direito. E O o que doce tem a ver com isso? tem muito, Poxa, essa aí é nova pra mim. Então, se tu para de comer doce, tua memória melhora. melhora tudo do cérebro. Mas é o carboidrato como um todo ou é só o doce por ter um grau alto de insulina, algo assim? Cara, carboidrato rápido como um todo e aumentar a ingestão de gordura. Ah, ele pede Melhora, pra né? aumentar a ingestão de gordura pra melhorar a memória. É. Eu, Ah, muitos anos atrás, eu sou operador de bolsa de valores há uns 12 anos, né? E eu fiz curso com um neurologista na época que foi no nosso escritório e tal. E ele já falava isso naquela época, cara. Assim, de manhã cedo você não comer carboidrato, comer gordura, ovo, bacon, óleo de coco, coisa assim. E eu achava muito difícil, cara. Eu sou viciado em carboidrato e doce, cara. é um vício, né, cara? Vício. Controla teu humor, virou um vício, né, cara? Aham. Pois é. Pô, mas essa aí é nova pra mim, não sabia que o doce afetava a memória. Vou começar a cortar Testa, também. cara. Testa. Boa. Eu tava já nessa de fazer jejum intermitente, né? Eu vou fazer isso aí então. Pela manhã não vou comer nada mesmo. Já vou deixar o ovo, tipo, cozinhado de noite pra amanhã. Pô, você me dá uma boa ideia. Se isso melhorar meu cérebro, pô, vai ter aula de graça pra ti, hein? Cara, e esse tipo de coisa a gente subestima, né? Pois é. Subestima. Porque, A gente. você deve trabalhar, com toda certeza, trabalha sentado o dia inteiro e tal também, né? Aham. E o cérebro precisa dessa atividade, né, cara? É, atividade física, né? Com certeza. É, ó, bem, eu vejo minha mente funcionando completamente diferente quando eu faço exercício ou quando eu não faço, né? Fico mais estressado, mais burro. Fica, tudo parece ruim, né? Meu, bem melhor fazer exercício físico. O ruim é ter a mentalidade de criar essa rotina, né? É, Eu faço academia há 10 anos, mas eu vim morar pra cá, nesse novo lugar, não tem academia, esse fim de mundo. Daí é ruim tu se adaptar sem aquilo que tu sempre fazia, entende? É tudo aham, questão de adaptação, de rotina, né? é. Aumentar a Trabalhar, tua, aumentar a tua zona de conforto. Não é sair da zona de conforto, é aumentar ela na prática. sem Eu vejo, dúvida. eu vejo dessa forma. Pode crer. Então tá. Então é isso aí. Deixa eu colocar aqui um problema com a mesma estratégia para ti, tá, cara? Vai ser uns numerozinho um pouco diferente, mas não tem nada demais. Vai ser 2x ao quadrado mais 3 elevado ao cubo. Segue a mesma ideia do que eu fiz lá, né? Então eu vou te mandar o que eu fiz, dar aquela tentada, lê e relembra o que eu falei, né? E tenta fazer na mesma ordem, assim, um embaixo do outro, para fazer os vínculos com o que eu fiz, né? Tá. Beleza. Qualquer dúvida, fala, tô por aqui. No caso dessa, por exemplo, eu já consigo derivar o 2x ao quadrado, né? Sim, você sabe qual é a derivada de 2x ao quadrado, mas você não sabe qual é a derivada de 2x ao quadrado mais 3 elevado ao cubo, né? É isso que você não sabe. Daí você tem que pensar o seguinte: se fosse apenas x ao cubo, eu saberia. Né? Porque você sabe qual é a derivada de x ao cubo. Mas de 2x ao quadrado mais 3 ao cubo, você não sabe. Tá, Então a ideia é chamar tudo que está ali dentro de u. Beleza? tá.
Por exemplo, ali, faço U igual a 2x ao quadrado mais 3, e daí, na sequência, du sobre dx. Você já derivou. Ah, sim, você vai derivar agora, certo? Daí qual que é a derivada? Du dx? Alô, alô. Vai ficar 4x mais 3? Ah, não, só 4x, porque a derivada de 3 é zero, né? Tá, Porque o 3 é uma constante, daí, derivada é zero. Mas du dx, então, igual a 4x, beleza? tá. Então, daí lá no final, quando vai pegar a última parte ali, df sobre dx é igual a df sobre du vezes du sobre dx. Daí corta o du, Isso. ficou 2u ao quadrado sobre 4x. Sobre não, vezes, né? E não é 2u, é 3u ao quadrado, né? Porque é o 3 que vai para frente, né? Você fez a derivada da f de u, você escreveu ela? Então, a f de u fica primeiro u ao cubo, né? Isso. Agora você tem que derivar a f de u, que é a df du. Então, daí ficaria 2u ao quadrado, certo? Não, 3u ao quadrado, porque é n u elevado a n menos 1. O n é o 3, então é o n que vai para frente, entendeu? Por isso que a gente chama de regra do tombo. O 3 caiu, então ele fica na É, frente. realmente, realmente. Incrível como algo tão simples. Isso que eu falo que é muito de falta de atenção também, porque você já explicou isso 20 vezes. Não, comecei há pouco isso. O que eu expliquei 20 vezes era a regra do produto, eu acho. Tá. 3u ao quadrado sobre 4x, né? Aham. Aí quando tu chegar na resposta, me fala, hein? Porque a resposta tem que ser só em x, não pode ter u nela. Uhum. Fica 3x sobre 4x. É, não é sobre, né? É vezes. Então, vai Por ficar que você está pegando vezes, no caso, o 4x? Porque, bem, por porque exemplo, tem divisão aqui, né? quando você vai pegar ali, por exemplo, df sobre du vezes du sobre dx, e você corta os dois du's, não vai ficar 3u ao quadrado sobre 4x? Não. Você Não pode tem fazer nada se essa. dividi... não tem nada se dividindo, né? O du dx ele é um símbolo, na verdade. Ele não é uma divisão, é um símbolo. Ó, vamos lá de novo. Ó, u é esse cara. Então, du dx, ou seja, a derivada de u em função de x, isso é um símbolo. É igual a 4x. Até aí tudo bem. Daí agora nós temos uma f de u, que é u ao cubo. A derivada, ou seja, df du, a derivada de f em função do u é 3u ao quadrado. Tá. Até Agora a aí eu gente. fiz certo. Então, Tá aí tudo certo. Agora a gente quer a df dx, que é a derivada em função de x. Bem, eu não sei qual é, mas eu sei que ela vai ser igual a df du vezes du dx pela regra da cadeia. Uma forma de compreender isso
É porque se a gente multiplica eles, corta o DU. Bem, quem é df/du? É 3u ao quadrado. Então tu vem aqui e copia no lugar do df/du. Quem é o du dx? 4x. Então, ele não estava. O du dx não estava multiplicando o df/du, então ele vem aqui multiplicando o df/du, que é 3u ao quadrado. Alguma dúvida aqui, cara? Tá, não, beleza, entendi. Beleza? Então tá bom. Agora, quem é u? U, eu tinha dito que era 2x ao quadrado mais 3. Uhum. Então é 2x ao quadrado mais 3 ao quadrado, vezes 4x. Ok? Pronto, dá até para dar uma simplificada, mas isso já tá certo, né? Uma forma rapidinha de simplificar. Só jogar esse 4 para frente, 3 vezes 4, 12. Dá para pôr até o x para frente também, 12x que multiplica 2x ao quadrado mais 3. Ok? Ok, Mais ou menos tranquilo? tá. Tá. Beleza. Bem, eu recomendo que você treine isso, né? Porque na tua lista tinha um monte dessas. Então, pode tentar refazer essas e vai ser bem legal. Agora eu acho que a gente pode começar um novo assunto, que é a álgebra linear. Tem muita álgebra linear na tua lista, cara. Se tiver prova aí, vai ter prova essa tua coisa aí, cara? Acho que vai. Eita, se tiver prova, vai cair muita matriz, muita coisa avançada, assim, que até eu tive que dar uma pesquisadinha para lembrar. A parte de matriz, ela é a única matéria que eu tô tendo, vamos dizer, uma parte que não é abstrata. Por exemplo, eu tenho uma outra matéria que é análise econômica, e na parte de análise econômica a gente já vem usando matrizes para fazer os cálculos. Uhum. A matriz em si, ela é bem direta, né? Ela ajuda a resolver sistemas e tudo mais. O problema é que tem uma parte que é completamente abstrata. É abstração por si só. A gente falava até na faculdade que para entender ela tinha que encher a cara antes da aula, porque era uma abstração doida mesmo. E ontem, terça-feira, aliás, o professor inclusive falou assim, cara, essa parte é muito abstrata, e é a parte que eu mais gosto. Só que, Pois é. cara, eu tô num conflito, porque eu penso assim, porra, da forma como está sendo dada a matéria, para mim foram 3 meses que eles perderam a oportunidade de aplicar isso na prática, né, em coisas mais tangíveis ali. Com certeza. Então, assim, né, porra, lógico que eu tenho que saber isso, mas ainda assim achei que foi meio que um caminho errado para seguir a forma como foi ensinado. É. Eu não vi nenhuma questão na tua lista que fosse aplicada, não tinha nenhuma aplicação, não tinha nenhuma resolução de problema. Isso é ruim, né? Porque você precisa disso aí para resolver problema, não para ficar fazendo teoria. Pois é. Então, treta. Esse assunto que eu tô falando que é abstrato porque os matemáticos adoram deixar abstrato, mas eu já vi muita gente resolvendo problemas com esse assunto. Sim, Nós sim. físicos resolvemos, por exemplo, mecânica quântica, a gente resolve com esse negócio de subespaço vetorial e transformação linear que eles meio que estão cobrando na tua lista. Agora, teu professor não fez nada disso, ele cobrou por si só, assim, cobrou. Essa parte de matrizes, para eu conseguir estudar um pouco mais por conta própria, como é o nome da matéria, assim, para eu estudar? Só vai ser Olha, dentro ali de álgebra linear mesmo? isso, eu posso até te mandar essa apostila, porque tem muita coisa ali, né? Tem essa apostila toda, na real. Claro que de forma sucinta, né? Mas tem essa apostila toda. Então, Vetores e espaço entra, transformação, vetores, subespaço vetorial, transformação linear. É sistema de que, coordenadas alternativos também? bem, isso eu não vi. Talvez se lá na quarta lista tem, que eu não vi muito dela, né? Acho Porque que ali na não. parte de transformação de matrizes tem, né? Funções, transformações inversas, transformações e multiplicação Putz. de matrizes. É isso Ah, mesmo que é. eu quero saber, né? Sim, sim. Tem que saber isso aí, então. Pô, tinha isso também, tá louco. Não, então, eu tô olhando isso só no vamos dizer, no índice ali do Khan Academy, né? Só para eu ter uma noção, assim, das matérias e eu quero pegar esse final de semana para tentar juntar tudo que a gente estudou e aprofundar um pouco nessa parte que vai cair, né? É. Tipo, esse mínimos quadrados ordinários, eu não tenho ideia do que seja.
Ó, que bom, cara. Pois é. Fico feliz Agora, de saber. que é a Coisa questão 3 da aliviada. lista 4, né? Daí a 1 e a 2, que foram as que eu fiz, que eu tô tentando fazer, pelo menos, né? Elas são de matriz inversa. Isso tem aqui na apostila, tá tudo no primeiro capítulo, isso. Então, se tu pegar o primeiro capítulo da apostila para ler, entender os exemplos, já vai estar louco de bom aí para o Ao que o décimo. professor cobrou. Isso, O já te décimo. mandei ela, né? Isso. Ah, que você me Daí, e daí, peraí, eu mandei teoremas da álgebra linear, não mandei a apostila, mas eu sou um jumento também. Deixa eu mandar aqui. A Não, apostila de a álgebra apostila do linear. Desk você já me mandou, né? Mas era de cálculo, né? Não era de álgebra. Ah, tá. Beleza. Beleza. Agora eu mandei. Então, se tu ler o primeiro capítulo disso aí, tá muito bom já. Tá. E a parte realmente abstrata, que não tem nada com nada, é a questão 4, tá? Dos espaços vetoriais. Isso aí é extremamente abstrato. Não tem como, por hora, assim, explicar isso aí, porque não tem como. O importante é Não, eu focar em peço algumas aí, propriedades de qualquer matriz. coisa, sexta-feira eu sei que tem aula de monitoria, eu peço pro próprio monitor resolver e ele completa ali a matéria. Talvez nessa apostila tu veja alguma coisa de espaços vetoriais, mas, novamente, é tão abstrato que vai ser muito difícil de entender o que ele quer com isso, tá bom? Mas por hora vamos ver isso aqui. Vamos ver essas propriedadezinhas de matriz que já ajuda bastante para o que está nessas listas, né? Vamos falar um pouco sobre as formas de representar essas coisas, né? Primeiro sobre os tipos de matriz aqui, né? O que define uma matriz é a quantidade de linhas e de colunas, porque multiplicando a quantidade de linhas por colunas, tu vai ter a quantidade dos elementos da tua matriz, né? Então, se tu estiver lidando, sei lá, com um problema aí econômico que tem um monte de variáveis, né? E isso é bem comum, tu vai ter que usar uma matriz para lidar com isso, né? Que cada um dos termos vai ter a ver com as variáveis aí do teu problema. Muito bem. Tem matrizes que são matrizes colunas, então elas funcionam só como uma coluna mesmo, matrizes linhas são linhas, matriz nula é o zero, e é isso aí. Tem matrizes quadradas que vão ser a maior parte das matrizes que tu vai trabalhar, né? Lá na tua lista só tinha matriz quadrada, praticamente. Só quando tinha que multiplicar, que algumas não eram, mas a maioria também era. Matriz quadrada é bom, porque daí tu não vai ficar se preocupando, né, com, vamos dizer assim, qual termo multiplica com qual, né? Ou qual termo soma com qual, ou se é possível ou não fazer a multiplicação. Se as matrizes forem quadradas de mesma ordem, sempre vai ser possível fazer a multiplicação. E o sistema que ela vai estar representando também sempre vai ser possível e determinado, né? Que é um negócio bem importante aqui nesse assunto. Sistemas serem possíveis e determinados. Senão tu vai estar lidando com algo que não tem lógica alguma, beleza? Muito bem. Então, daí ele vai falar aqui algumas coisas, que uma matriz diagonal só tem termos na diagonal principal, a matriz identidade é diagonal e esses termos são todos um. São exemplos aqui, não tem conta ainda, tá? Tá. Agora também não tem conta ainda, que é a definição de uma matriz transposta. É uma matriz transposta, e isso tem lá na tua lista, na parte de mínimos quadrados. Matriz transposta é uma matriz que troca as linhas pelas colunas. Então perceba aqui, né? O que era linha virou coluna. O que era coluna virou a linha. Então essa é a transposta dessa. E essa é a transposta dessa. Uma transposta é sempre a transposta da transposta. Tipo, você entendeu, né? Se eu pegasse essa matriz como original e fizesse transposta, daria essa. Beleza. Tá. Elas podem. Bem, tu entendeu. Matriz simétrica. O que é uma matriz simétrica? É a matriz em que a transposta é igual à matriz normal. Então, né? Se tu olhar bem aqui, tu for inverter, a linha é igual à coluna, né? Em todos os casos. A primeira linha é igual à primeira coluna. A segunda linha é igual à segunda coluna. E a terceira linha é igual à terceira coluna. Aqui também, de forma bem mais clara. Que mais? Tem a antissimétrica, que a transposta é igual a negativa, né? Matriz negativa. Tipo, esse sinal de menos aqui está invertendo o sinal de todos os elementos da matriz. Matriz triangular superior é bem legal, porque a gente encontra ela para resolver sistemas. Então é bom tu entender o que é uma matriz triangular superior, que é a matrizinha onde todos os termos estão na parte de cima, né?
Isso aqui é uma triangular superior também, pela definição. E é isso aí, cara. Por hora é isso. Vamos fazer umas operações de matrizes aqui. As matrizes somam, elas subtraem, elas multiplicam, elas só não dividem. Tá. Então, beleza. Uma matriz aqui, ó, são regrinhas que a gente usa na matemática normal, né? Que a ordem das somas aqui não altera a resposta. E pode somar separadamente que vai dar no mesmo. Se tu somar com zero, continua a mesma matriz. Coisas que com os números também funcionam, né? Pode fazer conta com o número aí, vai dar na mesma. É, E, oi, uma diga. coisa assim, básica. Por que e como na prática vai usar esse modelo assim que ele deixa dessa forma de matriz, com as linhas, com as colunas? No Na que isso vai prática, ser usado não, normalmente? como eu estava te falando, às vezes tu vai estar lidando com situações onde tu vai ter inúmeras variáveis. Tipo, sei lá, o preço de algo, né? Vai ter lá devido ao petróleo, devido o preço das commodities, devido à importação, tem trocentas incógnitas, trocentos motivos para alterar o preço. Então, cada um desses motivos vai ser um elemento da matriz, ok? Então, tu vai ter que fazer alguma coisa com essa matriz, talvez somar com outra matriz, ou talvez simplificar a matriz para tentar resolver qual vai ser o valor de determinado elemento. Por exemplo, tu tem lá todas essas coisas que eu falei e quer só controlar uma delas para reduzir o preço. Então tu vai alterar esse valor lá na matriz e vai ver se dá certo, Tá, sabe? Mas isso aí só quando a gente começar a fazer conta para entender na prática mesmo. tá. Mas a ideia é essa. Então, tem a ver com lidar com grandes problemas, né? Problemas longuíssimos. Tanto é que, por exemplo, na física, né? Na física a gente usa matriz para lidar com moléculas. Então, a molécula, ela tem, por exemplo, um gás, é melhor dizendo, um gás tem várias moléculas. Então, cada elemento da matriz é uma molécula. E daí, fazendo a conta lá, tu percebe como é que esse gás vai se evoluir. Porque cada molécula é um elemento. Então, tu consegue controlar cada característica ali da tua matriz. Obviamente, o computador, ele pifa se tu tiver muitas moléculas, né? Então, as matrizes elas simplificam a vida do computador, mas os caras avacalham também. Eles fazem matrizes 1000 por 1000, 10.000 por 10.000, né? Então, matrizes muito grandes. A tua área não vai ser tão grande assim, né? Mas, de toda forma, é complexo também. Muito bem. Beleza, então vamos lá. Aqui, características que funcionam também para números. Ó, então, o que eu quero te falar, assim, resumidamente nesse começo aqui. Tudo que tu faz com número, tu faz com matriz também, tá bom? Continha que tu faz com número, tu pode multiplicar um número numa soma de números? Pode, pô. Isso aqui é o chuveirinho. Tu pode fazer chuveirinho com matriz, é isso que eu quero dizer. Basicamente é isso. Agora vai vir umas propriedades que não são tão assim básicas, né? Então eu vou até colar aqui no teu WhatsApp, porque elas não são tão básicas assim, essas que envolvem transpostas e tal. Quando tiver uma conta com transposta, lembra de ver essa imagem que eu te mandei, tá bom? Porque tem umas propriedades que não tem muito a ver aqui. Por exemplo, ó, a multiplicação da transposta, tu tem que inverter as matrizes aqui para fazer a transposta de cada uma. Aí você pode estar se perguntando, tá, mas a ordem dos fatores não altera o produto, professor? 2 vezes 3 não é igual a 3 vezes 2? É verdade, 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 2. Tá, então fazer AB a transposta de AB não seria igual a transposta de A vezes a transposta de B? Não. Não, porque quando a gente está falando de matrizes, não é assim. Quando a gente está falando de matrizes, a ordem dos fatores altera o produto. É diferente dos números, que a ordem dos fatores não altera o produto. 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 2 para os números, mas uma matriz vezes a outra não é igual a outra vezes a uma. Entendeu o que eu quis dizer? Aham. AB é diferente de BA. Isso aí é muito louco. Isso aí é tão louco que isso aí resolveu todo o problema da física atômica do começo do século, mas isso aí fica para outro dia. Os caras faziam uma conta lá e que daí, tipo, a conta só funcionaria se a ordem dos fatores alterasse o produto. Daí eles ficavam pensando, tá, mas como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou resolver isso? Daí veio o cara, deve estar errada essa conta, eles falavam assim, não, mas
É porque esse elemento da natureza é uma matriz. O cara falou assim, não, isso aí é uma matriz, isso que tu tá estudando não é um elemento normal da natureza, é uma matriz. Daí o cara dizendo que aquele negócio lá, que era uma característica dos átomos lá, que são os quarks, né? Era uma matriz, ele conseguiu resolver tudo. Muito louco, os caras resolvem cada coisa louca aí, né? Hoje em dia a gente fica inventando história. Esse cara era o barra pesada. Beleza, e aqui também tem umas coisas importantes que eu vou te mandar também, essas propriedades de matrizes que tem a ver da inversibilidade e da singularidade da matriz, tá? Tipo, quando a matriz ela é inversa, né? O que é uma matriz inversa, né? Tá falando aqui sobre a matriz inversa. A matriz inversa é quando você faz uma multiplicação de uma matriz por outra, e isso dá a identidade. É que nem quando eu multiplico, por exemplo, 2 vezes 1 meio. Né? 2 vezes 1 meio dá 1. Ou 3 vezes 1 terço dá 1. Né? Isso, ou seja, tu está multiplicando um número pelo seu inverso. Se tu faz isso com matrizes, também vai dar 1. Só que vai dar a matriz identidade. Né? Como eu falei para ti agora há pouco, é a matriz que tem um monte de 1s na diagonal principal e 0 em todo o resto. Então, é bem interessante, às vezes, você encontrar qualquer matriz inversa, né? Porque às vezes você precisa inverter as coisas quando você está tratando de matriz. Uhum. Né? Então, inverter as coisas, quando você está tratando de matriz, significa você multiplicar uma por outra e obter a matriz em identidade. Ok? Ok. Então tá bom, meu caro. Daí ele vai vir com uma pá de regra aqui. Né? Se a matriz ela é chamada, ó, a matriz quando ela é inversível, nem toda matriz pode ser inversível, né? Tem matriz que não é inversível. Todo número é inversível, mas nem toda matriz é inversível. Então, quando a matriz ela é inversível, a gente chama ela de não singular. E quando ela é não inversível, ela é singular. Então, é um negócio para confundir a cabeça mesmo, né? Quando ela é a coisa, ela não é a coisa. E quando ela não é a coisa, ela vira a coisa. É para ficar louco mesmo, né? Por isso que matriz é um negócio que me irrita um pouco. Mas de toda forma, né? Eu estou dizendo isso porque pode ser que o professor fale desse jeito, daí tu tem que lembrar desses detalhes. Né? Assim, nas aulas ele não comentou sobre essas regras e tal. Ele leva em conta que vocês já sabem. Né? Porque, de fato, isso aqui é coisa de ensino médio. Não é coisa de graduação ainda. A coisa de graduação tá lá no fim da quarta lista. Daí, esse é o problema, né? O senhor leva em conta que você já viu e tal. Mas quem é que lembra disso, né? Eu não lembro disso trabalhando com isso. Imagina tu que trabalhou tantos anos aí envolvendo coisa que não tem nada a ver com isso. O professor é maluco, velho. Tem muita gente no teu curso que não fez exatas, né? Não fez nada que envolva exatas na graduação, né? Sim. É. E o pior é que tem gente ali que, pô, do Banco Central, é da gestora da Caixa e tudo mais, e os caras estão desesperados, porque não são coisas que Ai, você... que alegria, eu adoro ver esse servidor público desesperado. Os caras não lidam com isso, né? Ah, que bom, que bom. Ganhei meu dia. Pela primeira vez, eu tô tendo um pensamento socialista, né? Eu tô ficando feliz com o Com a desgraça sofrimento dos alheia. outros, cara. Pois é, velho. Pois é. Não, é isso mesmo. É bom, né? Como é que diz? Tem um cara que falou uma vez, que é um filósofo, que a alegria da ovelha é ver a outra indo para abate, né? Mais ou É, menos isso. Pode crer, meu velho. Então tá, tem uma série de regras aqui. Tá falando sobre ser transposta, ser inversa e determinante, né? Determinante eu acho que é uma continha boa para nós finalizar a aula hoje. Determinante é um artifício matemático descoberto por um japonês que resolve um monte de problema. Então, vão te perguntar assim, talvez tu se pergunte, mas o que é o determinante? Para que serve o determinante? O que é o determinante? Me mostra o determinante na minha frente. Não dá para fazer isso. O determinante é uma conta que resolve um monte de problemas, mas ele não é nada por si só. Beleza? tá. Então, com isso, com essa ideia maluca em mente, que você vai fazer uma conta que por si só não significa absolutamente nada, mas serve para resolver um monte de problemas, vamos começar aqui. Ó, ele vai falar de matriz escalonada, eu acho melhor pular. Ele nem mostra como é que faz determinante aqui. Ah, não mostrou, tô mentindo. Olha só que safado que eu sou. É que as coisas que vêm antes aqui do determinante são mais difíceis. Então eu prefiro passar determinante primeiro, entendeu? Determinante, então, vai ser uma continha que tu vai fazer com as tuas matrizes.
Ele está mostrando aqui de um método para a galerinha mais. Ele mostra de alguns métodos aqui, ó. Fez por triangulação, dá para fazer determinante pelo método de Laplace e pela regra de Chiot. Essa aqui eu acho que tu vai pegar mais legal e tem a regra de Sarros, né? Que é a regra que a gente normalmente vê no ensino médio. Então eu vou mostrar ela só para tu fazer um vínculo com alguma coisa que tu já viu na tua vida. Daí amanhã eu mostro por um método que eu considero um pouquinho melhor e a gente termina nossas aulas vendo um pouquinho de álgebra linear mesmo, espaço vetorial, coisa que vão te cobrar aí. Multiplicar matriz, cara, eu não vou mostrar isso pra ti, né? Isso aí tu vê aí no Wolfram. Ah, né? Tu conhece o Wolfram? O Wolfram faz uma multiplicação de matriz pra ti. Não. Multiplicação de matriz, se a gente fosse multiplicar uma matriz 3 por 3, a gente ia ficar 2 aulas inteiras. Não é uma aula, é 2 aulas inteiras. Então, ó, se tu quiser um dia multiplicar uma matriz, meu velho, ó, vem aqui no Wolfram e multiplica, porque fazer na mão é coisa de maluco, cara. Na boa. Então tu vem aqui, ó, faz uma matriz 3 por 3. A única coisa que tu precisa saber de multiplicação de matriz é o seguinte: para tu poder multiplicar matrizes, a quantidade de colunas da primeira matriz tem que ser igual à quantidade de linhas da segunda matriz. Só isso que eu vou te ensinar sobre multiplicação. O resto você pode pegar num livro aí, porque é muito demorado, cara. Não vale a pena ficar uma aula inteira fazendo multiplicação de matriz, sabe? Mas tu pode vir aqui nesse software e ele multiplica para você, ó. Isso aqui seria infernalmente longo de fazer. Eu vou te mostrar, se tu acha que não acredita no que eu tô falando. Olha o tamanho do negócio, cara. Olha o scroll como ficou pequeno aqui. Tá vendo? Daí ele vai mostrar cada passo. Na tua prova eu fiz, não, da tua lista eu fiz isso aqui, infernalmente longo. Ó, por isso que tá demorando a outra. Porque é muita conta, ó. Cada um desses termos é uma multiplicação e soma de tudo que tá no quadradinho, tá vendo, Renato? Cada um desses termos da outra matriz aqui. Então é muita coisa, cara. Né? Então, recomendo. Ele é complexo ou ele só é chato de Mecânico, fazer? longo, mecânico, não é complexo, é somar e multiplicar. É muito fácil. Mas é muito longo, né? Tá. Olha quanta soma e multiplicação tem, para tu perder um sinal no meio do caminho, muito fácil, né? Então é isso. Beleza? Vou te mandar aqui o Wolfram, né? Para tu lembrar que dá para usar ele para fazer essas coisas. Bora, para fazer determinante. Bem, ele também faz determinante, mas eu acho que determinante vale a pena a gente fazer. Então, deixa eu fazer o seguinte aqui. Eu preciso ir no banheiro, mas eu vou escrever primeiro a minha matriz aqui, que eu quero encontrar o determinante. Tu vai copiando num papel aí para tu me acompanhar durante a resolução, tá bom? Vamos fazer o determinante dessa matriz. Lembrando, o determinante é uma ferramenta que resolve um monte de coisa, mas por si só não é nada. Já volto. Beleza.
Vamos fazer o determinante disso, então. O determinante vai te dar um valor aí que serve para ver algumas características da tua matriz ou do que a tua matriz está resolvendo. Às vezes a gente, por exemplo, encontra o determinante para ver se 3 pontos são colineares. A gente faz o determinante para ver a área de um triângulo, coisas completamente diferentes, viu? A gente faz o determinante para ver também se os vetores são autoadjuntos. Dá para fazer muita coisa se os vetores são combinação linear ou não. Muita coisa mesmo. Então vamos fazer o determinante aqui. Por exemplo, como a gente está falando só de matrizes, o determinante nos diz, por exemplo, se ela é uma matriz inversível ou não inversível, né? Se ela tem uma simétrica ou não. Bem, para fazer aqui, a gente copia as duas primeiras colunas e faz. Tu deve lembrar de ter feito isso na escola, hein? Copia as duas primeiras colunas e multiplica as diagonais principais e soma os valores. Depois, você multiplica as diagonais secundárias e também soma os valores. Na verdade, subtrai os valores. Então, vamos lá, meu velho. Ah, chegou a ler aquele artigo lá que eu escrevi sobre o jusracionalismo? Cara, não li. Até bem lembrado, porque é um assunto que me interessa. Legal, depois dá uma lida lá. Pior que eu tava vendo um vídeo do Olavo esses dias, depois de eu ter falado contigo ainda. E ele fala de praxeologia, que é meio que no que eu me baseei para escrever aquilo lá. E, Vou deixar né, aberto. olha que eu vejo vídeo do Olavo pra caramba, cara. E eu nunca tinha visto ele falando de praxeologia. Achei bem legal. Corrobora mais um pouco, né? Se tu vai fazer mestrado em economia, você vai ouvir praxeologia, se tiver algum maluco da escola austríaca lá também. Difícil ter, cara. Imagina. Se tem cara do BC, imagina. Ó, vamos lá, 45, né? Porque 1 vezes 5 vezes 9 é 45. 2 vezes 6 vezes 7, bem, 6 vezes 7 é 42. Vezes 2, 84. 3 vezes 4 vezes 8. Bem, 4 vezes 8 é 32, né? 32 vezes 3 é 96. E agora vamos fazer os azulzinhos. 35. Não, melhor fazer 21 vezes 5. É 105. Eu fiz certo isso? Bem, devo ter feito. 6 vezes 8, 48. E 9 vezes 4, 36. Vezes 2, 72. Agora é só fazer as subtracts aqui, né? Vamos lá. Eu odeio fazer conta. Então, 45 menos 48 dá menos 3. 96 para 105 dá 4. 4 mais 5, 9. Então, dá 9 aqui. Menos 9. E 84 para 72 dá 12. Mais 12. Daí, olha só, eu já peguei essa matriz aqui porque eu já decorei que essa matriz ela não admite inversa. Por que ela não admite inversa? Porque menos 3 menos 9 dá menos 12. Mais 12, 0. Aquela lá é uma matriz singular. Ela não admite inversa. Por quê? Porque o determinante dela é 0. A gente pode até concluir. Como fizemos o determinante e ele é igual a 0, significa que essa função não admite inversa. Ou se fosse 3 pontos, seriam colineares. Ou se fosse um triângulo, ou não pode ser um triângulo. Bem, isso é a conclusão de os 3 pontos serem colineares. Tem outras interpretações que podem ser feitas aqui com o determinante, mas por hora essas aí é o suficiente por ser, beleza? Beleza. Beleza, meu velho. Então é isso aí, ó. Determinantes em matrizes. Muito bem, muito bem. Uma das coisas que dá para fazer com esses bichinhos legaisinhos. Então tá, cara. Eu até poderia te pedir para fazer um determinante aí. Posso deixar como tarefa para ti uma matrizinha 3x3. Se Tá quiser me bom. trazer amanhã só para corroborar aí o que a gente fez aí nessa aula.
Vou Beleza. bolar uma 3x3 aqui, você me traz amanhã, beleza? Tá bom. Então tá bom. Falou, meu querido. Até amanhã. Falou, até mais, valeu. Abraço.